Dissemos que a teoria geral dos recursos versa sobre juízo de admissibilidade, juízo de mérito e efeito dos recursos. Pois bem, no que diz respeito à admissibilidade do recurso, temos que verificar os chamados princípios gerais dos recursos, até para verificarmos se o recurso é admissível ou não. Então, dentro do juízo de admissibilidade, vamos estudar também os chamados princípios fundamentais dos recursos, começando pelo duplo grau de jurisdição. O que vem a ser duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição consiste em submeter uma dada decisão judicial a um outro órgão julgador. De um modo geral, nenhuma pessoa fica satisfeita com uma única decisão judicial. É indispensável, então, e nesse sentido, praticamente toda a legislação processual, é indispensável que se permita que a parte possa recorrer a um outro órgão e, de preferência, hierarquicamente superior. O duplo grau de jurisdição, embora não seja previsto na Constituição como obrigatório, ou seja, não há previsão expressa no sentido de que toda decisão judicial tem que ser submetida a outro órgão judicial, extrai-se da Constituição Federal, até em razão da previsão de tribunais, de que há no nosso ordenamento jurídico o chamado duplo grau de jurisdição. Mas já adianto que há exceções, evidentemente. Em alguns casos, não há possibilidade de recurso, como, por exemplo, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, não há no sistema jurídico nenhuma previsão de recurso, por óbvio. E as turmas recursais dos juizados especiais, aquele recurso lá previsto na Lei 9.099 e em todo o sistema dos juizados especiais, é ou não é recurso? Configura um outro grau de jurisdição, já que o recurso é examinado no âmbito do próprio juizado? Sim, sem dúvida é recurso, porque a sentença é proferida por um juiz monocrático e o recurso, se houver, o chamado recurso inominado, será julgado por uma turma recursal. O fato dessa turma recursal integrar o juizado especial não significa que não seja um órgão, pelo menos do ponto de vista jurisdicional, um órgão hierarquicamente superior, um órgão colegiado composto por 3 juízes. E qual seria o objetivo do duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição é para exercer um controle, para evitar abuso. No nosso sistema constitucional, nenhum ato, em tese, deve ficar sem um controle. E o recurso é uma forma, por excelência, de controle das decisões judiciais. Isso, a toda evidência, evita abusos. O duplo grau de jurisdição é ilimitado? Não, nós já mencionamos no início desse ponto que há casos em que não se admite recurso. Há, por exemplo, no artigo 519 do Código de Processo Civil, que você pode verificar aí no vídeo, quando o juiz releva a pena de deserção. Aqueles casos em que a parte não fez o preparo e o juiz entende que a não realização do preparo foi justificada dessa decisão judicial, não cabe recurso. Há uma outra previsão no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. É o próprio juiz, naquelas execuções fiscais de valor não superior a 50 ORTNs, é o próprio juiz que aprecia o recurso. Um recurso chamado de embargos infringentes, não os embargos infringentes do artigo 530, mas os embargos infringentes interpostos perante o próprio juiz prolator da decisão em execução fiscal de valor não superior a 50 ORTNs. Neste caso, não haverá duplo grau de jurisdição. Outro princípio fundamental dos recursos é a taxatividade. Nós só teremos recursos se houver previsão expressa na lei.
A lei que pode ser, evidentemente, o Código de Processo Civil, que é o objeto do nosso estudo. E aí os recursos, só haveria recurso se ele estiver previsto no Código de Processo Civil, no artigo 496 mais especificamente. Ou em outro dispositivo do Código ou na legislação extravagante. Resumindo, haverá recurso se houver previsão na lei. Não há recurso sem lei que o preveja. Nisto consiste o princípio da taxatividade. E os recursos do processo civil, do sistema processual civil, de um modo geral, estão previstos no 496. Lembrando que há recursos previstos em outros dispositivos do Código de Processo Civil e até em legislação extravagante. Como eu já disse, há recursos previstos no Código de Processo Civil, porém fora do âmbito daquela lista do artigo 496. E nesse sentido podemos citar os agravos internos previstos no artigo 532, 545 e 557 do Código de Processo Civil, que você pode verificar pelo vídeo. Uma indagação pertinente. Recurso adesivo é uma modalidade de recurso? Não. Recurso adesivo é uma forma de interposição dos recursos. Recurso adesivo, como nós já dissemos, é um recurso condicionado. Admite a interposição adesiva no recurso de apelação, nos embargos infringentes, no recurso especial e no recurso extraordinário. Mas não se trata de uma nova modalidade, e sim de uma forma de interposição. Como já dissemos, há também recursos previstos fora do Código de Processo Civil. Há na Lei de Execução Fiscal, recurso no artigo 34 da LEF, há na Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, na Lei da Ação Civil Pública e na Lei da Assistência Judiciária, Lei 1060/50. Outro princípio fundamental dos recursos refere-se à singularidade ou unirrecorribilidade recursal. O que significa isso? Para cada decisão judicial há um recurso. Só pode haver um recurso de uma decisão judicial. Você não encontrará no sistema processual uma decisão judicial desafiando dois recursos. Há uma exceção que a doutrina aponta, mas que na verdade nem pode configurar exceção. Nós nos referimos ao recurso especial e ao recurso extraordinário. De uma decisão judicial, pode-se interpor a um só tempo o recurso especial contra uma parte, contra um capítulo da decisão judicial que teria, em tese, afrontado o direito infraconstitucional. E, ao mesmo tempo, pode-se interpor um recurso extraordinário contra uma parte, contra um capítulo da decisão que ofende a Constituição da República. Mas, em síntese, o princípio é da singularidade ou unirrecorribilidade. Ou seja, uma decisão comporta ou pode comportar um só recurso. No que diz respeito ainda à singularidade, podemos mencionar o embargos de declaração. Pode ser que de uma decisão judicial, uma das partes interponha embargos de declaração e a outra interponha um outro recurso. Então, de uma sentença pode haver embargos de declaração por uma das partes e o outro interpõe apelação. Fala, dois recursos contra uma mesma decisão judicial. A rigor, para interpor a apelação, dever-se-ia aguardar o julgamento dos embargos de declaração, uma vez que, se eles forem acatados, a decisão judicial, a sentença, poderá ser complementada pelos embargos de declaração. Mas pode ocorrer que uma das partes, não sabendo que a outra interpôs embargos de declaração, porque se souber, não haveria razão para a interposição do recurso, já que os embargos de declaração têm efeitos interruptivos, e haja essa interposição simultânea de apelação por um e embargo de declaração por outro. Mas isso não configura a interposição de dois recursos
pela mesma parte ao mesmo tempo, já que não seria razoável que uma parte ao mesmo tempo interpusesse embargos de declaração e apelação. Isso ocorre, mas partindo de partes diversas da relação processual.